O convite já foi. Bom dia, pessoal. Já já Paulinha entrando. Pode vir, Fernando. Estamos entrando um pouquinho antes para poder testar microfone. Bom dia, quem está chegando. Cadê a Paula? Só aguardando a Paulinha entrar, tá? Ok. Você pega o outro fone de ouvido, meu bem? Aqui. Já temos algumas pessoas aqui conosco. Paula entrou. Bom dia. Bom Bom dia, dia. tudo bom? Aqui, amor. Tudo bem? Vamos entrar no Insta? Vamos, eu vou colocar o fone de ouvido aqui. Tá. Paulinha, vamos entrar no Insta? É importante Bora. o vídeo tá Tá. zerado, né? Aí tem que entrar. Minha internet é ruim, é que a gente tá com a internet do vizinho. Caso eu caia, você toca, Fernanda, que a internet tá bem ruim mesmo aqui, mas é na central da Vivo. Então, todo mundo que tem Vivo tá com problema. Ah, tá. Quer dizer que a Vivo tá mais para morto, né? Pelo menos por esses dias. Aqui Pelo menos por esses dias, sim. Sim. Tá. Bom dia, pessoal. Entramos um pouquinho mais cedo para ver se a gente não tem problema nenhum. Paulinha, você me ouve? Eu te escuto bem. Perfeito. Continua ouvindo? Bom dia a todo mundo. Tô achando Perfeito. Tô achando que você congelou no YouTube. Parece que sim, Paulinha. Está congelada no YouTube.
No meu YouTube, não. Eu não entro. Agora voltou. Tá. Bem, 7 da manhã. Hoje, acho que a internet, os laptops, os microfones, nada atrapalhou. E estamos, Paulinha Dutra e eu aqui, ao vivo e a cores, como sempre, para falar de gestão de marcenaria. Bom dia, Paulinha. Tudo bom com você? Vamos lá. Antes eu tinha achado que você tinha congelado no YouTube e agora você caiu. Vamos ver se... eu acho que dá para usar aquele link mesmo que você tinha mandado. Usa o mesmo link, Paulinha, que a gente mandou. Então, pessoal, bom dia. Esse é mais um Marcenaria na Ponta do Lápis. Toda segunda-feira, faça chuva, faça sol, trovoadas, erupções vulcânicas, meteoros, pandemias, o que for, a menos que a gente esteja morto, nós estaremos aqui, Paulinha Dutra e eu, falando de gestão em marcenaria. Não é isso aí, Paulinha? Então, pessoal, hoje nós vamos falar... assim, a gente preparou uma lista de temas para abordar ao longo das segundas-feiras, né? E o tema que a gente escolheu para hoje, né? Paulinha, vê se consegue entrar. Está tentando aí o YouTube? Tá, joia. Então, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, eu vou falando aqui até a Paulinha entrar conosco no YouTube, no Instagram ela já está, né? Então, o tema de hoje. Poxa, eu trabalho para Dedé, eu tenho cliente, só que estou sempre apertado de dinheiro. O que está acontecendo? Né? Então, por que motivo? Minha marcenaria, estou fazendo projeto que nem pipoca, né? Tá saindo armário que nem pipoca da minha marcenaria, um atrás do outro, e eu não vejo dinheiro. O que está acontecendo? Né? Então, quais são as causas possíveis desse problema? Ressaltando que não necessariamente é uma só, pode ter mais de uma. Né? Então, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então, pessoal, eu vou começar a falar aqui, aí assim que a Paulinha conseguir entrar no YouTube também, né, ela se junta a nós nessa conversa. Né? Então, para quem está nos assistindo no YouTube e no Instagram, né, por que motivo uma empresa pode estar com um bom faturamento, ou perdão, com um bom movimento, né, e não está com o dono da empresa não está vendo dinheiro? Tá? O que está acontecendo? Assim, a empresa faturando, né, movimento, e a gente não está vendo dinheiro. Né? Quais são as causas? Né? Paulinha, você se juntou a nós aqui no Instagram, mas por enquanto, agora sim. Agora sim. Me ouve e vê bem, Paulinha? Tudo certo? Perfeito, perfeito. Vou ficar com o Maravilha. áudio aqui Vamos no lá, pessoal. Instagram, mas estou ouvindo perfeito. Vamos ver se a internet, os alienígenas, a pandemia não nos derrubam. Né? A gente vai aqui, firme e forte. Né? Então, Paulinha, diga lá. Imagina o seguinte, você já viu esse filme, né? Porque a Paulinha faz consultoria para marcenarias, então às vezes ela pega a marcenaria que está fazendo armário um atrás do outro e tal, e cozinha, e quarto, e banheiro, e não sei o quê, e o dinheiro não aparece. Vamos lá, Paulinha. Diagnóstico das possíveis causas. A principal, né, o principal motivo é o orçamento errado, é a base de tudo. E aí o orçamento errado vem uma consequência de uma gestão errada, porque uma coisa vai puxando a outra na marcenaria. Então, se você faz uma gestão errada, você faz um orçamento errado, consequentemente, você está vendendo, mas não pelo preço que você deveria vender. Sim, essa então, pessoal, assim, nas visitas que a Paulinha tem feito, né, a marcenarias, essa tem aparecido como a principal causa. Quando a Paulinha fala de fazer uma gestão errada, a pessoa, se eu entendi corretamente, né, Paula? A pessoa não tem domínio dos gastos de produção dela, ela não sabe quanto a empresa custa, né? Ou seja, a cada mês, pessoal, uma empresa começa com um determinado volume de coisas a pagar, né? Todo mês estão lá os boletos batendo a porta da empresa. Se você não leva isso em conta na hora que você vai fazer o seu orçamento, você faz orçamentos errados, tá? Com valores inferiores aos necessários para pagar a sua estrutura de funcionamento. Tá? Então, você faz cálculo, material vezes 3, ou faz por área, essas coisas que a gente vê por aí, tá? E que a gente tem declarado aqui, respeitosamente, que estão errados. Tá? Está errado fazer desse jeito, errado. A gente prova na ponta do lápis, né, que está errado.
e, com isso, os preços que são cobrados são inferiores aos necessários, e aí faz movimento, está lá fazendo armário, fazendo gabinete, fazendo home theater, fazendo tudo, mas não entra volume de dinheiro suficiente para pagar esses gastos. Tá? É É o que isso. acontece muito nas marcenarias, né, Fernando? Sim. Complementando, o pessoal vem reclamando muito disso, né? Estou trabalhando muito e eu não vejo dinheiro, né? Eu trabalho muito e não vejo dinheiro. Mas é uma consequência de coisas, né? Você trabalhar muito não significa que você está ganhando realmente dinheiro. Se você estiver cobrando errado, você está usando o seu tempo, a sua hora, de uma forma muito barata. Então, você tem que produzir muito para gerar o que você realmente precisa, né? Então, é um dos principais erros daí de você ter caixa ou não na marcenaria é o orçamento, que vem ali puxadinho da gestão. Tá, eu estou vendo aqui, por exemplo, o Eupsi Arte, isso está acontecendo, dando aqui no YouTube, né? Isso está acontecendo comigo, embora não tenha uma estrutura de empresa. O que acontece, pessoal? Não precisa pensar que estrutura é uma empresa de 20 mil funcionários. Se você tem um negócio, se for você e Deus, tá? Você já tem uma empresa, tá? Aliás, a palavra empresa é que hoje a gente pensa na empresa como essa entidade jurídica existente ou não que produz produto ou serviço para vender. Mas a palavra empresa, tá? Ela tem um outro significado que se perdeu no tempo. E que significado é esse? Quando você toma um risco, quando você arrisca alguma coisa, quando você faz alguma coisa, né? Entre aspas, uma aventura, isso no passado era chamado de empresa também. Tá? Então, o Pedro Álvares Cabral, quando saiu de Portugal para descobrir o Brasil, né? Isso era chamado de empresa. Então, empreender é correr riscos, né? É você acreditar numa ideia, ir lá botar dinheiro, botar o seu tempo. Na realidade, você põe tudo, né? A gente vai para a empresa com o coração cheio de vontade para fazer ela acontecer, né? Você põe tudo isso chama-se empreender. Mas empreender não é só paixão, tem que ter método, tem que ter estudo, tem que ter conhecimento, né? E por isso que a gente está aqui, Paulinha e eu, toda segunda, para falar sobre esse assunto. E Paulinha. quando a estrutura é menor, né, Fernando? Só para complementar, é até mais perigoso, claro. porque aí a pessoa que faz tudo, ela fica, não, mas vou fazer mais barato, fulano é gente boa aqui, eu vou fazer. E aí o mais barato para esse, mais barato para aquele, mais barato para aquele, vira uma bola de neve aí no final do semestre, no final do ano. É até mais perigoso, porque você olha muito mais com o coração os números quando você tem poucos funcionários. Quando você tem mais funcionários, você já é mais frio nos números, mas quando é você e poucos funcionários, até aí que tem que olhar mesmo, para não correr o risco. Perfeito. Pessoal, bom dia quem está chegando agora. Esse é mais um Marcenaria da Ponta do Lápis com Paulinha Dutra e eu. Hoje, o tema da live é: minha empresa está bombando de trabalho, trabalho, sai armário aqui que nem pipoca e eu não estou vendo dinheiro. O que está acontecendo? Então, a Paulinha citou, pessoal, para a gente, a questão de você estar fazendo uma gestão errada, e nisso ela inclui a questão do não levantamento dos gastos que a sua empresa, e lembrando, né, empresa, você não precisa nem ter CNPJ ainda. Se você está lá fazendo produto ou serviço para atender alguém, você tem uma empresa. Tá? Você é a empresa, não precisa estar o CNPJ. Né? Você está negociando, você está fazendo, você é um negócio. Né? E todas as empresas, pessoal, a imensíssima maioria das empresas que nasce, né, nasce dessa forma. A gente começa informal ao longo do tempo. A gente percebe que pode haver vantagem de formalizar e a gente formaliza a empresa. Né? Então, o fato de não existir juridicamente, né, não ter um CNPJ, não significa que você não tem empresa. Deixa eu ver uma fala aqui muito interessante. Deixa eu ver quem foi. E quando você é pequeno, é melhor para ir acompanhando, né, Fernando? Porque conforme você for evoluindo, né? Agora eu sou CPF, agora eu vou virar MEI, agora eu vou sair do MEI e vou virar um ME. Quando você acompanha seus números, você sabe o momento de virar essa chavinha. Porque incide de impostos, incide de uma forma diferente de tratar a empresa. Então, é importante acompanhar desde o comecinho, né? Para quando ficar muito grande, você já dominar os números da empresa. Perfeito. Eu vi aqui o texto, eu não estou conseguindo localizar a pessoa que fez esse post muito interessante, que colocou o seguinte: uma outra das causas é a mistura do CNPJ com CPF. Ou seja, o cara não sabe onde começa, onde termina ele, onde começa a empresa. Aí o dinheiro vira uma coisa só, né? E isso, né,
é um dos problemas que a Paulinha citou. Essa questão de gestão, pessoal, de falta de gestão é isso também, tá? Você não separar o dinheiro da empresa do seu dinheiro. Por isso a gente vem falando aqui, eu acho que quase toda live a gente fala negócio do Prolabore, né? O que é o Prolabore? O dinheiro que você separa para pagar você como dono, aliás, você é um empregado da empresa. O fato de você ser dono da empresa, tudo bem, mas você trabalha para ela. E a empresa tem que pagar um salário para você. Ah, mas é meu. Tudo bem, é seu. Mas você não pode... Se você não sabe quanto você tira da empresa, como é que você faz cálculo de preço? Você não sabe quanto você custa para a empresa, né, Paulinho? Exatamente. É importante saber quanto custa, porque e aí a pergunta também é, mas quanto de Prolabore é o certo colocar? Você tem que fazer as contas na sua... Aí sim vem as contas de casa, né, Fernando? Quanto custa você dentro da sua casa, né? R$ 1.000, 2.000? Qual que é o mínimo que você precisa, né? Retirar da empresa para você pagar suas contas pessoais, né? Então, começa daí. Se eu preciso de 5.000, se eu preciso de 10.000, eu tenho que produzir de acordo com o valor que eu preciso ganhar, ou que eu pretendo ganhar, né? E Perfeito. lembrando que Prolabore Oi, é diferente de perdão. lucro. Sim, Lembrando que Prolabore é diferente de lucro, né? Prolabore é salário, é o salário do dono. perfeito. Deixa eu ver aqui. O marceneiro aprendiz, acho que a maioria dos marceneiros tem dificuldade em... Ah, sim, foi o marceneiro aprendiz que disse isso. Marceneiro, muito obrigado, tá? Você pode ser aprendiz, mas nesse assunto parece que não é. Você foi na mosca, né? Essa questão, a dificuldade de separar o CPF do CNPJ, a vida pessoal da vida da empresa, né? Paulinha, desculpe, eu interrompi você, você dizia? Não, eu ia complementar. É difícil você separar mesmo a vida do CPF ou do CNPJ. Às vezes você precisa de um dinheiro aqui, porque vai receber depois e complementar aqui. Eu até entendo essa dificuldade, já passei muito por essa situação. O que você precisa saber é quais são os números, né? Esse dinheiro é pertencente a isso daqui, esse dinheiro é pertencente a isso aqui. Aqui eu estou negativo, aqui eu estou positivo, os dois eu estou positivo. É entender esses números, que às vezes você consegue até fazer uma jogada de caixa, alguma coisa assim, que a gente sabe que o MEI enfrenta muito isso, mas você precisa entender quais são os valores seus pessoais e quais são os valores da empresa, se é você que deve à empresa ou a empresa que te deve, né? Sim, e se não tem, pessoal, essa separação, se não tem essa linha entre o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, tá? Você se perde nos números, tá? E assim, a gente tem um grande problema de educação no Brasil, pessoal. Não, a gente não tem isso é uma opinião, posso estar errado. A gente não tem uma escola voltada para ensinar a gente para usar as ferramentas aprendidas na escola para a vida. Matemática é uma baita ferramenta. E a gente tem que usar essa ferramenta a nosso favor. Então, isso que a Paulinha vive falando, tem que olhar os números, tem que olhar os números, né? Você precisa saber quanto você custa pessoa física, quanto você custa pessoa jurídica, né? Se você não sabe isso, como é que você vai formar preço? Aí você vende, vende, vende e não vê dinheiro, né? Você não sabe nem para onde o dinheiro está indo. Então, assim, se você tem um machucado, não olhar para ele não vai fazer ele sarar. Você precisa entender o machucado. Entender o machucado é olhar os números, tá? Senta lá, pode ser um papel de pão, faz um monte de linha, o que eu gasto por mês? Isso, 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 isso. O que a minha empresa gasta por mês? Isso, 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 para poder levantar qual é o seu Prolabore e quanto você tem que cobrar para a sua empresa dar resultado, né? Paulinha vive falando, não adianta botar um Prolabore alto se a sua empresa não tem como pagar você, né, Paulinha? Exatamente. Aí é saber que você vai precisar de uma outra atividade para complementar a renda que você precisa, né? A gente precisa entender a nossa capacidade de produção. Então, se eu quero ganhar 10.000 por mês, 20.000 por mês, não tem problema, desde que eu tenha uma produção que honre os meus compromissos no mês e que eu retire aí um Prolabore nesse valor. Se eu quero trabalhar com Prolabore baixo, 2.000 por mês paga as minhas contas de casa, e aí eu vou trabalhar com uma margem de lucro que eu vou retirar semestral, bimestral, anual dentro da minha empresa, aí é uma outra forma de trabalhar também, né? O importante é saber até onde você pode ir com os números seus e os da empresa, de forma separada. Nem que um empreste dinheiro para o outro, principalmente no começo, mas que você saiba o que é de um e o que é do outro, né? Perfeito. Nós estamos com uma pergunta muito interessante aqui do Fabrício Cardoso de Oliveira. Fabrício, inclusive, que é aluno do nosso curso online de marcenaria fina. Não consigo aumentar os valores do meu produto porque a concorrência trabalha, em sua maioria, com valores baixos. Não perco dinheiro, mas acredito que poderia ganhar mais. Como fazer nesse caso? E ele complementa, Paulinho,
trabalho com móveis Montessori e nesse nicho os clientes focam muito em menor valor. Diga lá, Paulinha, qual a sua opinião sobre essa questão trazida pelo Fabrício? Eu acho que a gente está no mercado assim mesmo, vendido com números para baixo. Tem muita gente cobrando baixo por não saber cobrar e prejudica a cadeia de uma forma inteira, né? Quem olha os números, sabe cobrar, acaba sendo, às vezes, prejudicado pelo aquele que não sabe, né? E isso é uma coisa que está acontecendo, mas eu sou da opinião do venda pelo preço que te custa, mais o seu lucro, e o mercado ele vai se ajustar. E a minha dica é: indique para as marcenarias que você conhece, a marcenaria na ponta do lápis. Vamos ajudar todo mundo a aprender a orçar, que aí todo mundo melhora, não é não, Fernanda? Vamos lá, vou pegar carona nessa fala da Paulinha. Fabrício, o que eu faria se eu fosse você? Tá? Se eu estivesse no seu lugar, né? Ou seja, calcei os sapatos do Fabrício e estou com esse problema. Tem uma empresa que produz móveis Montessori, né? E a minha concorrência está cobrando um preço que quer dizer, todo mundo cobra abaixo. Eu faria, Fabrício, 2 movimentos, tá? Faria 2 movimentos. Eu sei que um deles pode parecer absurdo, né? Mas vamos lá. Se a gente não tem pensamentos originais, a gente não resolve problemas de forma original. Um é fazer o que a Paulinha falou, né? Eu, se fosse você, Fabrício, procuraria os seus concorrentes ou os seus colegas de mercado e dizia: turma, vamos bater um papo aqui? Vamos na real aqui, vamos nos reunir para tomar um café, né? Pode ser um café virtual com essa história da pandemia, ou de repente porque tem um cara fazendo móvel Montessori lá no Rio Grande do Sul e o Fabrício é de Manaus, ou vice-versa, né? E a passagem está cara, né? Então, como é que a gente faz? Vamos ver os nossos números. Vamos ver os nossos números e agir como grupo, como setor, né? E não como concorrente. O que está acontecendo? Que preços a gente cobra? Como é que estão as nossas estruturas de custo? Tá? Essa pode ser uma saída. A outra saída, Fabrício, aliás, não necessariamente uma exclui a outra, você olhar nesse nicho de imóveis montessorianos, se não existe uma parcela da população que os compre, mas que tenha poder aquisitivo mais alto. E aí, para essa parcela da população, o que é interessante que o produto tenha ou que a forma de atender tenha? Tá? Será que a maneira como você está oferecendo e o produto que você está oferecendo está atendendo essa parcela que tem um poder aquisitivo mais alto e que estaria disposta a pagar um preço mais alto por um produto e um serviço diferenciados? Né? Então, essa é uma saída. A outra saída, Fabrício, é você verificar dentro dos recursos que você tem, da sua estrutura produtiva, se não existem produtos que você pudesse produzir, tá? Com a estrutura, com os recursos que você tem e que oferecessem uma margem de lucro melhor, tá? Um ganho maior. Em todos os setores, pessoal, tem gente quebrando, tem gente ficando na média e tem gente fazendo dinheiro. Tá? Por quê? Né? Esses que fazem dinheiro estão fazendo dinheiro porque estão fazendo alguma coisa original, diferente do que a maioria está fazendo, porque senão estaria no mesmo grupo. Então, o que eu tenho que pensar ou fazer diferente? Né? Fazer diferente dói. Dói porque você tem que mudar. E mudar não é fácil. Né? Se fosse, todo mundo estava no peso, todo mundo tinha saúde top, e não é assim que acontece. A gente se acostuma com certos hábitos e fica repetindo. Tá? Só que se você repete uma coisa que está te levando para o mesmo lugar, que não é um lugar bom, você tem que pegar um outro caminho, tem que mudar. Né? Então, Fabrício, o que eu diria para você, buscar nesse nicho gente com poder aquisitivo mais alto, ou mudar de produto, ou conversar com os teus concorrentes para ver se todo mundo tomando consciência de que esse preço está baixo, né? Subir o preço. Subir o preço porque está um jogo de pede, né? Ou ganha pouco todo mundo. É isso aí, Paulinho. Exatamente isso daí, né? Você tem que ver se o orçamento é de igual para igual, que é uma coisa até que difícil na marcenaria, mas se é de igual para igual, tem que destacar qual é o diferencial da sua empresa, né? E sabendo o seu custo, sabendo quanto te custa para fazer aquilo, para vender aquilo, e quanto você vai ganhar fazendo aquilo, você tem o poder de decisão se você quer continuar com essa peça, com esse negócio ou não, porque às vezes olhar um número dói, o Fernando fala isso e é real, dói, porque às vezes você tem que tomar a decisão de não fazer mais. Tá nessa linha de raciocínio também que a gente precisa tomar. Quer dizer, isso eu não ganho dinheiro, eu estou me prejudicando, eu preciso parar de fazer. Então, dói de várias formas você olhar o número, né? Mas o que mais dói é não olhar.
Então, tem que se olhar o número da empresa, porque depois o negócio vem maior, né? Quando você está olhando, você controla, você direciona. Agora, quando você não está olhando, o negócio, quando ele chega arrastando tudo da empresa, né? Então, tem que olhar. E dói mesmo fazer mudança, mas é necessário. Essa fala da Paulinha, pessoal, imagina o seguinte, você está dirigindo em alguma estrada cheia de curvas. Você está descendo a Serra das Araras para o Rio de Janeiro, ou você está andando em Minas Gerais, naquelas montanhas maravilhosas, né? E aí alguém vai e pinta o seu para-brisa de preto. E é de noite e está chovendo. E você quer continuar a viagem. Pois é, ter uma empresa sem olhar os números, pessoal, é isso. O que vai acontecer? Bichão, você vai pegar um acostamento e vai cair. Não pode, né? Tem que olhar os números, tem que fazer gestão, tá? Tem que olhar o tempo inteiro quanto é que eu estou gastando, quanto é que eu estou ganhando, qual é a diferença, como é que preço, imposto, mão de obra, material. E o jogo é aumentar o preço e diminuir o gasto, tá? O jogo é esse, pessoal. E não existe problema nenhum em fazer isso, tá? Às vezes as pessoas perguntam, qual é a margem de lucro, qual é o lucro justo? Pessoal, podem ficar tranquilos, se vocês colocarem a margem de lucro absurda, o mercado não vai aceitar. Não vai aceitar porque tem seus concorrentes, tá? Se você pedir demais, você não vende. Simples assim. Então, tem que saber os números para saber quanto você consegue faturar. Paulinha, você falou um negócio aí, eu registrei aqui e não continuei a conversa. Diferença entre Prolabore e lucro. De eu ter falado a diferença. É porque o Prolabore é o salário, né? O lucro é depois que você paga tudo na empresa, tudo e todo mundo é o que te sobra ali em valores em termos da empresa. Então, o lucro o dono pode fazer essa retirada do lucro, né? Mensal, semestral, anual, ele é o lucro, só que não pode deixar a empresa pobre, né? Não, tira tudo o lucro, seca, aí você vai fazer compra com dinheiro, aí vira aquela bagunça de novo, né? Então tem que saber trabalhar com lucro. Então o salário Prolabore é aquilo que você vai retirar para pagar suas contas dentro de casa. Mesmo que a empresa fature 10 mil a mais do que você esperava, lucre 2 mil a mais, essa retirada de dinheiro ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela tem que ser analisada como lucro, como reposição de máquina, de peça, de manutenção, para depois a gente retirar como dono da empresa. O cara fecha uma venda, né? Aí recebe aquele 50% de adiantamento e já fica achando que aquele dinheiro todo é dele, né? Ou fazendo de conta que o dinheiro todo é dele, né? Aí faz as maiores bobagens. Tem cara que compra carro, tem cara que enche a cara de bebida, que a gente vê isso acontecer, infelizmente, né? Aí depois é aquele papelão, não tem dinheiro nem para comprar o material para atender o projeto do cliente. Né? E aí, então, esse mesmo cara vende extremamente barato e aí concorre com você que está fazendo certo, porque o cara precisa girar dinheiro dentro da empresa dele. E é o que a gente enfrenta muito no mercado, né? E é isso que a gente precisa mudar. Só que a gente precisa ajudar um outro, puxar um outro, para todo mundo entender essa parte de gestão e a gente conseguir elevar o preço. E ninguém está falando que quer ficar rico, né, com marcenaria. A gente tem que ganhar o que é justo, né? Por todos os conhecimentos, por tudo que a gente precisa saber para ser marceneiro. Sim, né? Então, ninguém aqui está querendo ser o Elon Musk, né? Ou o Bill Gates, ou qualquer desses bilionários, porque fazendo marcenaria, dificilmente a gente vai chegar nisso. Né? O que a gente quer, e quer para todo mundo, é uma vida digna. Né? Pagar as contas com calma, ter um fim de semana com calma, tirar férias, né, Paulinho? Tirar férias, né, Fernando? Né? Então, pessoal, por isso, essa importância de separar a diferença entre prolabore e lucro. Prolabore é o compromisso que a tua empresa tem todo mês de pagar você um salário, tá? E a nossa filosofia, a nossa maneira de ver é que você tem que tirar o mínimo para você viver uma vida digna, mas você não pode sangrar a empresa, tá? Não pode sangrar a empresa. Se você sangrar a empresa, é matar a vaquinha que está dando leite, né? Você fala assim, hoje eu não vou comprar o feno da vaquinha, não. Hoje eu vou transformar o feno em cerveja, né? Ou num carro, ou numa viagem. Aí a vaquinha morre de fome e o leite acaba, né? Ou seja, vamos deixar a vaquinha gordinha, bonitinha, dando leite, para a gente todo mês ter o nosso Prolabore tranquilo, pagar nossas contas com tranquilidade. O que sobra, a diferença entre o seu faturamento e os gastos que você tem no mês, depois de você pagar tudo, né? É o lucro. E aí o lucro você pode estabelecer uma política de dizer, 25% do lucro eu tiro para mim, 75% eu mantenho na empresa para fazer caixa. Por quê?
A gente não anda o tempo inteiro bonitinho, tem altos e baixos. Se você não tem aquela gordurinha para enfrentar os baixos, como é que fica, né? Então, tem que pensar nisso, tem que se planejar, tem que poupar, né? Não é consumir como se o mundo fosse acabar amanhã, né? Tem que ir com calma. É isso, Paulinho? É isso. No começo, quando a gente abre a marcenaria, né, o custo é muito, as despesas são muito pequenas. Na verdade, a gente não enxerga as despesas, né? Você só vê dinheiro entrando, comprei material ali. Só que conforme você vai crescendo, isso vai virando realmente um negócio, muda-se tudo, né? Que é o pessoal começa vendendo muito barato, depois tem que se adequar ao mercado e elevar o preço, igual os concorrentes falam, o cara vende mais caro, eu vou vender aqui, o cara cobrou 5 mil reais lá e eu tô vendendo por 3 e ganha dinheiro, que absurdo o cara cobrar 5 mil. Sabe que eu escuto isso do próprio marceneiro, né? Ele achando ruim que o outro tá cobrando mais caro. A gente deveria acompanhar quem tá cobrando mais caro, não achar, né? Que todo mundo sabe que ninguém tá ficando rico fazendo isso, então eu acho que será que não é ele que tá cobrando justo e você que tá cobrando errado, e aí você que tá afundando o mercado aí, nivelando para baixo, né? Então, vamos olhar os números aí para entender que posição que a nossa marcenaria está no mercado. Aliás, aqui tá a nossa amiga Beth Ferraz, que inclusive já comprou nossa planilha. A Beth dizendo, ouvi isso, tem que parar de fazer cúpula de macramê. Doeu, né? Beth, um abração para você. Beth, pode doer, mas número é número. Obrigado pelo seu depoimento, né? Se você está fazendo cúpulas de macramê e você tem que vendê-las e botar dinheiro na empresa, né, para continuar vendendo cúpula de macramê, você pode até estar feliz vendendo cúpula, mas na hora que chega o boleto e não tem dinheiro para pagar, ninguém aguenta. Não há felicidade, não há amor que resista a boletos em atraso, né? Então, a gente tem que fazer gestão para poder pagar os boletos com tranquilidade, pessoal, e ter uma vida tranquila, né? Ficar feliz com o que faz inclui pagar os boletos, né, Paulinho? Com certeza, não tenha dúvida. Eu sempre falo assim, né? Ninguém faz planos, pelo menos das assessorias que eu já fiz, ninguém faz plano de ficar rico com marcenaria. Todo mundo ama o que faz, né? Só que tem que ser justo, né? Então, Beth, tem que olhar e ser justo, e olhar o número e ser justo com você, pelo todo o trabalho que você dá, o espaço que você tem, as máquinas que você tem. Pô, isso tem que estar no seu valor, né? Tem que estar no valor do negócio. Aqui está um depoimento, deixa eu ver, Loop Planejados. Eu já iniciei meus trabalhos com as dicas da Paulinha e do Fernando, e não entendo como os amigos conseguem trabalhar por metro quadrado ou material vezes algum número. Eu continuo com a planilha, dá mais trabalho, mas provavelmente ele vai dizer, mas dá resultado. Acabou aqui né? Mas é isso, pessoal, tem que fazer gestão, tá? Então, só atualizando para quem está chegando agora, pessoal, esse é o Marcenaria na Ponta do Lápis, com Paulinha Dutra e eu, toda segunda-feira, às 7 da manhã, para falar de gestão de marcenaria, tá? E o tema de hoje é faturo, faço armário que nem pipoca e não vejo dinheiro. O que está acontecendo, né? E a gente falou algumas causas, né? Que você não está fazendo gestão, então você não sabe os números. Quando você não sabe os números, você coloca um preço errado, colocando o preço errado, você recebe pouco, recebe até menos do que você está gastando. Aí não vai aparecer dinheiro. Um outro problema que a gente citou aqui, a não separação da pessoa física com a pessoa jurídica, né? Então, você tira dinheiro da empresa sem estabelecer seu prolabore, gasta demais, e aí você está sugando a empresa, né? Essa seria uma outra causa, né? Mais alguma coisa que você consiga pensar, Paulinha? Eu acho que são esses pontos que a gente vai falando toda semana, é um ponto diferente, a gente vai abordando de acordo com frases que a gente foi recebendo também, falando temas diferentes, porque são pequenas coisas do dia a dia que faz a diferença no final, né? E a gente tem que tratar a marcenaria como um negócio para que o mercado olhe a gente como um negócio e não como alguém que tem lá um fundinho, nada contra, viu, gente? Tem lá um fundinho, a oficina dentro de casa. Esse cara não deixa de ser profissional porque ele está numa oficina dentro da casa dele. Só que para o mercado enxergar, a gente tem que se posicionar como profissional também. Então, fazer um orçamento adequado, ter um contrato com o cliente, ter uma gestão do seu negócio, entendeu? Eu vejo muita gente, tem muito meme sobre compra de ferramenta, né? Mas compra de ferramenta para a gente não é um status, né? É primordial você ter ferramentas melhores. Quanto mais ferramentas te apoiar, melhor, mais rápido você vai executar o trabalho. Só que quando comprar, né? Quando a gente tem a gestão de saber o que é nosso e o que é lucro da empresa, o que a gente pode gastar ou não, a gente tem esse espaço e esse conhecimento de saber quando investir, como comprar, se à vista ou não.
até a planilha mesmo, me questionaram esses dias, é melhor à vista ou não? Depende do seu fluxo de caixa. Às vezes é melhor parcelar, tudo bem se tem desconto de pagar à vista, pode pagar em 10 vezes, mas às vezes você no movimento fluxo de caixa é melhor no cartão. Então, é olhar para a gestão da empresa para que a gente consiga melhorar o mercado de forma geral, né, Fernando? Eu acho que esse é o principal ponto do Marcenaria na Ponta do Lápis. A gente vem toda semana trazer pontinhos de conhecimento e alguma coisa que dê um start em você para olhar a empresa, a marcenaria como negócio e poder evoluir no mercado como negócio, e isso vai ser uma cadeia, a gente vai subindo, todo mundo que está abaixo da gente vai subindo também. E esse é o maior propósito, né? Sem dúvida. E a Paulinha citou uma coisa agora, pessoal, importantíssima, a gente vai voltar nesse tema, vai ser um dos temas da nossa live, questão de fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa, importantíssimo também, né? A diferença entre situação econômica e situação financeira da empresa, que são duas coisas diferentes, né? O caixa, a gente tem que estar de olho nele o tempo inteirinho. Talvez seja uma das coisas mais importantes da empresa. Se você não faz gestão de fluxo de caixa, né, pode ser que você tenha coisa a receber, mas tem mais coisa a pagar na frente. E aí você fica no buraco, tá? E aí toma más decisões, começa a correr, vender abaixo do preço que devia, né? Então, a Paulinha falou também, está tudo amarrado, pessoal. Gestão é tudo amarrado. Você deixa um buraquinho aqui, uma coisa não cuidada, isso vai contaminando o seu negócio como um todo, né? Então, a gente precisa fazer gestão de forma apropriada. Agora, na pandemia, por exemplo, muita gente fez muitas compras de máquina, deu um upgrade aí, porque teve um volume bom, né? Para marcenarias em geral, foi muito bom a pandemia. No começo deu aquela dúvida, a gente não podia entrar nos prédios, mas a partir do momento que liberou, foi muito bom, acho que para todo mundo que eu conheço, assim, pelo 99% das pessoas foi muito bom. Só que aí o que acontece? Ninguém fez a gestão, entrou um volume alto de dinheiro que todo mundo quis fechar de uma vez, porque os preços estavam, assim, cada semana um pouco mais caro. Então, e aí o pessoal comprou máquina, comprou as coisas sem fazer gestão, sem ver número, e aí agora tá vendendo a máquina mais barato do que pagou, nem terminou de pagar. Por quê? Porque entrou um volume de dinheiro e não soube lidar com isso. Então, o volume de dinheiro na marcenaria, você tem que saber lidar com ele, porque entra-se muito dinheiro, mas sobra-se pouco. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E é isso, é o fluxo de caixa que vai te dizer se você pode ou não, se você tem para receber lá na frente ou não, né? Saber se está positivo ou se está negativo, né, Fernando? Então, imagina, você já está num fluxo de 6 meses negativo, você faz mais uma compra que você vai pagar mais uns 10 meses, quer dizer, você já vai começar lá o 8º mês já negativo, sendo que você poderia ter evitado, enfim, aí é bastante coisa para olhar, mas uma coisa vai complementando a outra, isso que é legal, quando você começa a olhar os números isso daqui é daqui, isso daqui é daqui, depois fica fácil, fica automático. Perfeito. Olha só, tem umas participações interessantíssimas aqui, o Marceneiro Aprendiz dizendo, acompanho grupos de marcenaria nas redes sociais e quando alguém posta um trabalho e pergunta aos colegas quanto eles cobrariam, aí você vê as absurdas diferenças de precificação. Isso é sinal de quê, pessoal? Não tem método, né? A Beth Ferraz está dizendo não tem mesmo, né? Tem o método FLAP agora. Vamos lá, a Beth Ferraz está dizendo que a manhã dela é dedicada ao uso da planilha, que quando ela começa uma peça, ela registra todos os passos para não se perder na avaliação dos gastos. Pessoal, perfeita a fala da Beth, porque registrar os passos, ela quer dizer, eu estou registrando o tempo que eu gasto para fazer cada coisa. Aí você sabe quanto tempo efetivamente você está empregando para fazer o produto. Porque o tempo, pessoal, é a medida do dinheiro, um dos componentes principais para você formar o seu gasto e formar o seu preço, né? Deixa eu ver. Marcelo Moradei. Bom dia a todos, viu? Falando isso aos meus clientes. Não quero ficar rico, só quero ganhar o justo. Ok. Antônio Carlos Carvalho. Eu diria que não é só isso. Gestão do uso e emprego dos materiais pode resultar no almejado lucro. Todo e qualquer pedacinho de madeira, certamente algum dinheirinho ali. Antônio, quando a gente fala de gestão, né? Nós não estamos falando só de apurar o gasto corretamente, é gestão como um todo. Por exemplo, fazer um bom plano de corte, tá? E aproveitar tudo e pensar, inclusive, o que sobra. Tem jeito de eu fazer algum produto? Tem jeito de eu vender, né? Tem como vender serragem de MDF? Pode MDF? Se tiver, vamos vender. Tudo que for possível converter em dinheiro, tudo que for possível fazer para reduzir gasto, pessoal, é válido. Conta de energia elétrica, conta de água, tudo. O nome do jogo é buscar o dinheiro onde ele estiver, reduzir na saída e aumentar na entrada. Simples assim, tá? Simples assim. Empresa é isso, né? Estoque, compras, fluxo de caixa, tudo é gestão, né? É que a gente ainda está falando de gestão de forma mais aberta,
mas conforme for passando a segunda-feira, a gente vai afunilando isso daí, falando de caso a caso, né, Fernando? Mas tudo engloba a parte da gestão. Que nem assim, ó, pequenas coisas, que nem o alumínio que a gente corta do puxador, vai sempre sobrando aqueles pedacinhos, ou aquele pedaço que amassa, tá? Você guarda num tambor aquilo no final do ano, você vende. Tem muitas marcenarias que faz aqui, faz o churrasco de final de ano com o preço do alumínio que vendeu ali no quilo. Então, cada um vai achando uma saída para não desperdiçar nada, né? Porque é uma coisa que você vai jogando semanalmente, a cada 15 dias você vai jogando fora, quem tem um espaço consegue guardar ali de forma anual, chega no final do ano, ainda consegue ter uma grana por aquilo ali. Então, pessoal, como a Paulinha falou, né? O que acontece? O fato da gente ser marceneiro há um tempo e da gente, em função dessa atividade de consultoria, da gente entrar em contato com outras empresas, né? A gente conseguiu perceber que uma coisa básica, fundamental, indispensável, que é formar preço corretamente, nem isso as empresas estão fazendo corretamente, tá? Então, a gente viu, nós temos métodos, né? Nós tínhamos métodos muito parecidos, juntamos nossos 2 métodos numa planilha só, né? Assim, era impressionante como as planilhas eram parecidas do ponto de vista dos conceitos empregados, né? Tanto que foi, de certa forma, foi amor à primeira vista, né, Paulinho? A gente estava falando a mesma língua, né? Exatamente. E aí a gente viu a oportunidade de negócio, então a gente consegue, ao mesmo tempo, trazer método, né, ajudar os colegas e a gente tem um produto para vender, né? Esse é o jogo. Mas a gente fala muito de formação de preço, mas gestão é tudo, é tudo. É o tempo inteiro o olhar do dono do negócio. Como é que eu aumento o faturamento, como é que eu reduzo o gasto, tá? É simples assim. É isso que a gente tem que fazer, né? E aí, quando você chega nessas contas, que nem ali, você sabe, que nem a Beth está fazendo ali, ela sabe quanto tempo ela demora para fazer uma peça, então ela vai saber qual que é a capacidade de produção dela, de peças, naquele dia. Então, qual é a capacidade dela vender dentro do mês aquela peça, né? Vendendo, se aquele valor vai fechar as contas dela. Então, assim, são pequenas coisas que você vai somando, aí você vai descobrindo grandes números que direcionam a empresa, né? Então, qual é a minha capacidade de produção? Quanto eu tenho que produzir, quanto eu preciso vender para ganhar 10% de lucros no final do mês, ou para ganhar 20%, né? Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Tudo isso está dentro da gestão, e aí você levanta e direciona a empresa para um caminho. Então, o Eukifi Art, né, que falou da questão que está acontecendo com ele, né, que ele não tem empresa, mas está com esse problema, ele fala, mais barato, qual a margem de lucro que devemos saber de um produto, né? Bem, então, primeiro, pessoal, tem aqui no Brasil, eu acho uma coisa interessante da nossa cultura, né? Parece que você fazer lucro, fazer dinheiro é uma coisa errada ou é pecado, ou sei lá, né? Se você está trabalhando honestamente, tá? Não está enganando ninguém, está fazendo tudo legalmente, você é legal, legal no sentido jurídico, você opera legalmente, você é leal, né? Você não está fazendo nenhuma sacanagem, qual o problema de fazer dinheiro? Nenhum, tá? Dinheiro é um instrumento de viver, é só uma ferramenta de viver. O problema, né, que existe é botar o dinheiro deixar o dinheiro na cabeça, mas não no bolso. É uma ferramenta, está lá no bolso, você usa para dar bem-estar para sua família, né, para poder comer dignamente, morar dignamente, viver dignamente, simples assim. Não tem problema nenhum em fazer dinheiro, em fazer a gestão dele, em ganhar dinheiro, problema nenhum com isso. O problema é quando você faz isso prejudicando os outros, né? Aí o jogo não é legal, aí não é bacana, né? Então, e aí a lei da oferta e da procura, né, Fernando? Qual que é o seu lucro? Com quem você trabalha? É exclusivo? Você vai brigar com mais 10 ou você é sozinho no mercado para trabalhar com isso? Então, tem que levar bastante essas coisas em consideração também na parte do lucro. Né? O que você não pode fazer é vender por mais barato que te custa. Isso é fato, você não pode fazer. Né? Então, levantar quanto te custa para fazer, e é o mínimo que você pode cobrar. É isso daí. O mínimo a gente pode falar, o máximo é... O máximo é o que o mercado aceitar, ué. Né? Exato. E às vezes você tem a sua assinatura pode valer muito mais do que 20 vezes o material, por que não? Né? Sim, então, né? Depende. Imagina, por exemplo, eu sou o Picasso, aí pintei um quadro, chego para o mercado aceita comprar o meu quadro por 100 milhões de dólares. Tá? O que tem de errado? Né? Tá lá, exato. Né? Tá sendo aceito? Normal assim. O Fabrício perguntou, tem como vender pós-serragem de MDF? Se tiver, eu quero. Então, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Tá?
existe uma coisa chamada briquette, tem gente que fala briquete, que você pega pó de madeira, compacta e cola e transforma isso em umas bolinhas que são queimadas, tá? Então, você monta uma cooperativa de colegas seus que produzem, reúne essa encrenca toda para ter volume e vende para as indústrias que produzem briquette, tá? Então, tem como fazer dinheiro com serragem? Resposta sim, tá? Sim. Tem como fazer dinheiro, pessoal, com tudo, tudo, tudo. Se você tem uma demanda, né? Se você tem um cliente, que é a coisa importante, você vende, você faz dinheiro, né? Eu tenho um amigo aqui em Piracicaba que todo o retalho dele, ele tem um cliente dele que compra uns quadradinhos assim, desse tamanho, sei lá, deve ser 3x3. E aí, tudo que é retalho, o cara corta e aí junta um saco, o cara vai lá e compra dele tudo esses retalhos da marcenaria. Cara, não sobra nada, tudo que é lixo na marcenaria dele vira peça. E o cara usa para fazer um suporte acho que é de controle remoto de videogame, sei lá, algo assim. E o cara faz mó grana com isso porque ele compra um monte de pedacinho. Então, a gente tem que olhar para o mercado e ver oportunidade, porque tem várias formas de ganhar dinheiro. Né? Oportunidade, pessoal, tá aí, tem de monte. Tem muita, tá? Todo lugar que tem problema, tem oportunidade. O Brasil é cheio de problemas, então tá cheio de oportunidade. Tá, né? Cheio de oportunidade, exatamente. Tereza Cristina, saber comprar, ou seja, pesquisar preço de material, pechinchar no pagamento à vista, negociar frete, também estão inclusos em gestão? O que você acha, Paulinho? Com certeza, compras é muito importante na gestão e aí engloba tudo isso, né? Porque tem gente que, por exemplo, só compra no mesmo fornecedor porque tem carteira nesse fornecedor. Eu vejo muita gente dizendo, não, eu só compro lá, mas lá tá mais caro. Não, mas lá eu tenho carteira, então eu acabo comprando tudo lá e nem pesquisa. E a economia, às vezes, pode ser enorme. Isso no final do mês, no final do ano. Eu sempre falo, gente, vamos olhar os números como semestre, como de forma anual, porque é onde você enxerga toda a diferença. Então faz, com certeza, a gestão de compras faz toda parte da gestão. Não, vou só dar um exemplo, pessoal, desse negócio que a Paulinha falou. Digamos que você tem uma empresa, né, não muito grande, que você entregue 4 projetos por mês, tá? E que você, trocando de fornecedor, você consegue uma economia de R$300 por projeto, tá? Se pensar nisso, R$300 é 1% de um orçamento, por exemplo, de material de 30 mil, né? 1%. 300 vezes 4 projetos dá R$1.200 por mês. R$1.200 por mês, vezes 12 meses, dá R$14.400. R$14.400, pessoal, no mês. Pensa o que dá para fazer com R$14.400, tá? Muita coisa, muita coisa. Você coloca em 3 anos de empresa aí, que não é muito, você compra um carro zero não, né? Mas compra à vista. Sim, se quiser, você não compra mais nada no Brasil com 40 mil, mas à vista você compra. Sim, 42 mil, um carro. Em 3 anos, você tem um carro. Só fazendo essa economia de 1%. 1%, pessoal, 1%. Então, Tereza, ir atrás de menor preço, sem dúvida alguma, é fazer gestão. Tá? Pessoal, o jogo é simples. Fatura, tira o gasto. O que sobra é o resultado. Quanto maior o faturamento, quanto menor o gasto, maior o resultado. Simples assim. Então, onde está saindo o dinheiro, olha o tempo inteiro como é que faz para reduzir a saída de dinheiro. Né? Onde está entrando o dinheiro, olha o tempo inteiro como é que faz para aumentar. É isso, né? Quer dizer, o jogo é muito mais cheio de nuances, mas é esse o jogo, né? É isso aqui. Deixa eu ver. O Antônio Carlos está dizendo: infelizmente, a metodologia 3x1, 2x1 dificilmente vai ser abandonada pela marcenaria. No geral, é uma função profissional empírica e a coisa técnica e pensada não entra na empreitada. Antônio, toda segunda-feira, 7 da manhã, por que Paulinha e eu estamos aqui? Hein, Paulinha? Por quê? Exatamente para mudar isso. Mas dos que têm interesse de mudar, dos que não têm interesse de mudar e quebrarem e saírem do mercado, tá tudo bem também. É uma opção, né? Que nem a gente fala, a gente tem uma ferramenta para ajudar também as pessoas, que é a planilha de orçamento, mas se você tem uma que você está fazendo de forma correta os cálculos, também não tem problema, né? Tá tudo certo também. Mas se não mudar, vai quebrar. Essa que o resultado é esse. Se não mudar, as contas não vão fechar e quebra. É isso que está acontecendo. E é isso que está acontecendo com muitas marcenarias. Eu tenho muitos amigos meus passando
por situações de tô aqui no um mês errado, eu quebro, né? E tem gente que tem condições de recuperar e tem gente que não tem condições mais de recuperar, porque já quebrou uma vez, tá quebrando pela segunda vez já. Então, é o resultado do que vai acontecer. Se não mudar, vai quebrar e vai falir o negócio, e aí você não tem caixa com cliente, não tem com fornecedor, não tem com nada, porque você vai fazer um monte de dívida e o seu negócio não vai elevar, é como fala, não vai elevar mais. Então, é uma escolha. O sujeito pegou um caminho, caiu no buraco. Aí ele pega, sai para caminhar de novo, pega o mesmo caminho, vai cair no mesmo buraco. Tá? Não fazer gestão, é isso. O loop planejado. Fiz um cliente oculto na minha região e o móvel utilizado para pesquisa foi um roupeiro de 4 metros quadrados e 4 gavetas. Os valores variaram de 2.300 a 4.300. Olha só. Tem duas coisas aí. Uma, o de 2.300 com certeza tá viajando na batatinha, porque isso aí eu acho que gastou só de material, porque o preço que tá o material hoje, ok, às vezes esse cara pode ser aquele cara que quer levantar dinheiro para marcenaria. Ou então aquele cara que não acha que não tem custo nenhum, trabalha em outra coisa, fazer no final de semana, então para ele qualquer R$200 tá show. Então você tem essa situação. Tem a outra situação, que é qual é o estilo de montagem de uma marcenaria e da outra. Porque tem a marcenaria que vai fazer só o esquadro da porta, colocar só ali as gavetas e 2.000 tá até caro. Ou é o cara que vai fazer uma estrutura com tamponamento, usar um negócio com amortecedor, vai pôr uma porta de espelho. Qual que é a diferença de um para o outro? Diferença é só em material. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado de orçar o justo com o justo, o igual por igual, né? Então, se eu orçar de igual para igual e a diferença for essa, alguém está errado. Mas existem também essas outras coisas que estão no nosso caminho, que é aí que a gente fala que é a descrição do ambiente, que a gente precisa especificar para o nosso cliente, que é o que eu estou vendendo para ele. Eu estou vendendo um móvel com estrutura, eu estou usando uma corrediça telescópica que abre por tudo, a extração total, eu estou usando amortecedor na porta dela, não estou. Então, qual que é a diferença? Porque é isso que acontece, né? Quem quer preço vai no que é mais barato e ele não sabe a diferença que tá do mais caro, né? O que a Palinha falou, o móvel é tamponado, você está usando ferragem de aço comum ou é aço inox? Né? Tem amortecedor, não tem amortecedor? Né? O sistema construtivo, né? Tudo isso influencia no preço, né? Tudo isso. Então, o sistema construtivo é o que mais vai influenciar no preço hoje em dia, principalmente quem faz material vezes 2, vezes 3, então já começa aí, já vai dar errado aí, né? Eu faço a configuração do Promob para algumas marcenarias. O que é essa configuração? Como que você monta dentro do Promob? Onde vai parafuso, onde vai fita, desconto da porta, como que você monta a caixa, a porta é por dentro, é por fora, o fundo, enfim, você informa tudo isso para o sistema. Você consegue exatamente pegar o material. Aí vai o fulano lá e faz só um arrematezinho e na lateral não põe nem fundo, nem nada. Como que vai comparar uma situação com outra situação, né? E aí, cada configuração que eu faço, cada marcenaria faz de um jeito. Olha, umas 15, 20 que eu já fiz, eu nunca peguei uma marcenaria que construísse igual a outra. Então, a gente precisa ter ideia de como funciona nosso concorrente para a gente equiparar o preço do nosso com ele, né? Eu tenho parceiros, amigos meus de mesmo nível de marcenaria, vamos dizer assim, mas que montam em estrutura diferentes. Então, o preço deles acaba sendo diferente, mas eu não abro mão da qualidade do jeito que eu monto a minha estrutura e tá tudo certo. O meu cliente tem que entender como que é meu trabalho e o cliente tem que entender como que é o trabalho dele. E optar pela que ele acha a melhor forma, né? Perfeito. O Ruedres está dizendo aqui, amo criar, mas precificar é muito difícil para mim, né? Ruedres, não é difícil, é método, tá? Da mesma forma que você tem um método para cortar uma prancha de madeira, você tem um método para fazer conta, para formar preço. É só isso, é método, tá? Do mesmo jeito que você usa uma plana manual, que você usa um formão, que você usa uma serra, é método, né, Paulinho? Exatamente. Porque qual é a dificuldade? A dificuldade é quando você não tem ferramenta nenhuma, concordo que é bem mais complexo, porque aí você tem que ficar pensando tudo, anotando tudo, e a gente esquece tudo, essa aqui é real. Mas quando você, por exemplo, a planilha lá, você já tem lá o quanto custa a marcenaria, você cobra por dia, por hora, se é por equipe, se é por funcionário, aí você vai pôr lá a quantidade de material que você vai usar e o tempo que você vai demorar para executar aquilo. Qual a dificuldade? Nenhuma, é você parar e analisar o material de forma correta. Mas, gente, isso é o coração da empresa, não pode ter preguiça de fazer orçamento. Eu prefiro, às vezes, não orçar para o cliente, falar que eu não tenho tempo aquela semana, do que orçar de qualquer jeito e fechar
muito mais caro para ele ou muito mais barato, assim, a ponto de paguei para trabalhar. E esses que a gente paga para trabalhar é o que mais dá dor de cabeça. O que mais atrasa é aquele que você fura o cano, é aquele que dá tudo errado. Então, saber os números é importantíssimo para tomada de decisão. Sim. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Então, pessoal, só repassando, esse é mais um Marcenaria na Ponta do Lápis, toda segunda-feira, às 7 da manhã, Paulinha Dutra e eu estamos aqui falando de gestão. Que tema a gente abordou hoje? Produzo e não tenho resultado. Né? O que está acontecendo? E a gente destacou que isso, né, de forma geral, é falta de gestão e quê? E levantar os gastos, e ter um método para formar preço, e estabelecer um prolabore adequado para a capacidade de produção da tua empresa, tá? Então, e é número, tá? Os números não mentem, tem que usar a matemática a nosso favor, né? Fazer conta para saber quanto fatura, quanto gasta e ver o que sobra, tá? Quem tiver tendo problema de abrir o link, tá? eu vou colocar Pessoal, alguém mandou uma mensagem aqui, tá? O link do quê, Fô? o link para acessar a planilha, para conhecer. Tá. Quem tiver com problema, pessoal, de acessar o link, tá? Link para conhecer a nossa planilha, a Evelyn vai atualizar aqui no descritivo desse vídeo, pessoal. Nós vamos colocar um link, tá? No chat também, para que vocês possam acessar, tá? E lembrando, Paulinha, o que temos hoje à noite? Hoje, às 7 horas, às 19 horas, nós temos um aulão da planilha. A gente vai fazer um aulão, então quem tiver aqui quiser participar para conhecer mais as funções da planilha, estão convidados às 7 da noite, né? Só para não falar besteira. Isso, 7 da noite, isso aí, tá? Então, pessoal, você pode, assim, né? Você pode, quem sabe, assistir um desses maravilhosos programas que a gente tem na TV, né? Instrutivos, que é beleza, né? Ou você pode olhar a sua empresa de frente e dizer assim, não, eu vou adotar um método para calcular corretamente, né? Eu sei que ver uma bobagem de vez em quando é bom, né? Para desanuviar a cabeça. Mas você gastar um tempinho para descobrir como fazer preço correto vai ter um efeito extremamente positivo na sua vida e que vai durar por muito tempo. Então, você é nosso convidado, pega o seu café, a sua Coca-Cola, a sua cerveja, os seus números, tá? Lá os tickets de cartão das despesas que você tem, vem fazer uma aula com a gente para aprender a calcular corretamente, a formar seu preço, apurar os gastos e formar preço. É isso aí, Paulinho? É isso aí. Essa semana eu peguei um cliente nosso que ele adquiriu a planilha, uma pessoa externa, a gente não conhece, e aí ele falou assim, mas Paula, tá dando diferença aqui no cálculo quando é com cartão e quando eu jogo na minha maquininha do cartão, né? Tá dando diferença, a planilha tá gerando um valor um pouquinho maior. Por quê? Porque a maquininha de cálculo dele não estava calculando nem o imposto e nem o lucro dele, né? Tá calculando só os juros que vai na maquininha. Então tá aí essas pequenas diferenças, e aí era um orçamento, não vou lembrar, eu sei que a diferença ficava em R$ 280, mais ou menos, que ele iria cobrar menos do cliente quando ele tirasse a percentual de imposto, de lucro, de material, não ia sobrar o lucro que ele estava querendo, né? Aí ele tinha dado um lucro de R$ 280, aí eu falei, tá vendo? Ó, já praticamente um orçamento seu, você já pagou a planilha. Pagou a planilha. Imagina daqui para o final do ano, né? Qual que vai ser o resultado disso tudo? E aí é que está a diferença entre ver o dinheiro e não ver o dinheiro, né? Cobrar certo e não cobrar certo. Uma das causas de não estar vendo dinheiro é porque não está usando a nossa planilha. Exatamente. Mas é uma situação que ele tivesse cobrado o valor que deu na maquininha dele de cartão e não o que deu a planilha, ele teria cobrado esses 280 a menos, e aí, obviamente, o resultado dele seria diferente. Isso em uma venda, na primeira venda do ano, imagina daqui para o final do ano, quantos orçamentos e vendas a gente fecha, errando esses pequenos detalhes de cálculo, que é a fórmula da posição errada. Perfeito. O AF Studio Marcenaria. Amigos, só para confirmar, hoje às 19 horas a live sobre o manuseio da planilha? Isso aí, tá? É isso aí, pessoal. Hoje, live às 19 horas, né? Tá todo mundo, né? A gente da Flap, a Evelyn, a Luciana, a Paulinha e eu, não temos nada para fazer na vida, né, Paulinha? A vida super tranquila, né? Passamos o dia sem fazer nada, só batendo papo. Então, hoje à noite, como a gente está com a vida super tranquila, nós vamos fazer um aulão para falar da planilha e, principalmente, pessoal, uma coisa que Paulinha e eu, que a gente é a parte da Flap, da empresa que aparece, a gente vive destacando,
A planilha é uma ferramenta para garantir rapidez e correção. Mas muito importante, tão importante quanto a planilha, é o método que a gente ensina. Tá? Venha aprender o método com a gente. Não é isso aí, Paulinha? Eu acabei de colocar o link aí no chat Alô? da live. Enfim, testado já. É isso Paulinha, aí, gente. você... Aulão, grátis as coisas aí, tá. que é grátis. Curte aí, compartilhe. Tô te ouvindo. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu estou ouvindo vocês. Ah, perdão, Paulinha. Ah, tá, pessoal. O link, a Evelyn atualizou o link aí, tá? Tá. Testou o link para conhecer a planilha e tal, né? Então, clica aí vocês vão ter acesso. Tem vídeo explicando como é que funciona e tal, tá? Mas você quer conhecer ao vivo mesmo, né? Fazer pergunta para a gente, né? Hoje, às 7 da noite, a gente tem um aulão. E, pessoal, a gente já também falou aqui várias vezes. Você quer entrar ao vivo conosco para calcular um orçamento? Você é nosso convidado, tá? Venha, a gente vai calcular um orçamento aqui ao vivo com vocês, tá bom? É isso, Paulinha? É isso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Daqui a 5 minutos tem compromisso. A Paulinha também. Paulinha, coisa para entregar? Muita? Tá. Agora estou entregando para a Flap essa semana. Vamos, ó. Tem o pessoal perguntando aqui, ó, como eu faço para adquirir a planilha? Então, o link vai estar lá disponível depois aqui, que a Evelyn vai colocar. Certo? Perfeito. Só para respondendo aqui. Tem uma então, pergunta. Gente, boa semana para todo mundo. Boa semana para todo mundo. Aí, 7 horas da noite, quem tem interesse de conhecer melhor a planilha, fazer pergunta, eu vou abrir uma tela, a gente vai ficar mexendo nela juntos. Então, 7 da noite, entre em contato quem tiver interesse para a gente mandar o link da aula. Perfeito. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Elton Medeiros. Elton, pergunta importantíssima. Por favor, esteja aqui com a gente de novo na próxima segunda-feira. Pergunta do Elton, bom dia. Como identificar os possíveis clientes que vão de acordo com a minha precificação? Então, Elton, esteja aqui na segunda-feira, repita a pergunta para a gente. Desculpe a gente não responder agora, essa resposta é meio longa, tá? Então, esteja conosco. E aí, pessoal, na segunda-feira que vem, vamos falar disso. Como é que você faz para identificar os clientes que são os seus clientes? Tá? Que querem ter você como fornecedor deles, ok? É isso aí, Paulinho? É isso aí. Tchau, gente. Tá bom. Beijão para você, beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, senhores. Bom dia. Foi calculado ou você estava aguardando?